Alô, pessoal, maravilha, maravilha, maravilha. Estamos aqui efetivamente às 19h59 aqui. Já a gente vai ter aí a alegria de falar com um grande case aí, um grande campeão de venda, o Edgar Ueda, que vai poder mostrar um pouquinho aí para nós como as coisas acontecem, como o mindset de vendedor na prática funciona, né? E eu espero que dentro desse tema que a gente vem falando e que a gente vem conversando sobre, tudo acontece na nossa cabeça, né? Tudo constrói, tudo é construído, tudo é preparado quando a gente de fato coloca a nossa cabeça para funcionar. E existe um princípio, e esse princípio automaticamente ele acaba refletindo para o resultado futuro, e nada mais justo que falar aí com o Edgar. Quem conhece, quem viu, eu tive a oportunidade de fazer um convite para ele participar do nosso FR, que é o Clube de Formação de Riqueza da nossa organização aí no Grupo Life Brasil, e ele deu um verdadeiro show, ok? Mostrando um pouco mais de como é possível você sair do zero, você ganhar dinheiro, você quebrar, você retornar, e isso faz parte da forma de como você constrói toda essa sequência e como o seu mindset, como a sua cabeça está preparada para isso, tá bom? Eu pedi para ele para que a gente pudesse junto dividir um pouco isso de vendedor para vendedor, e ele nos colocou aí inteiramente à disposição para participar de tudo isso. Eu queria fazer uma pergunta, você só coloquem aí um joinha aí, dá para escutar perfeito, tá tranquilo, a gente estava preocupado que isso poderia de alguma maneira acarretar um impacto aí no som de vocês. Tá ok? Tá dando para escutar aí tranquilo, pessoal? Ok? Diego, Helena, maravilha. Eu queria que vocês de antemão, se quiserem também mandar aí, quando ele entrar, já ele já me mandou que está acessando lá também para participar aqui conosco, de como de fato isso pode colaborar com a cabeça e com a história de vendedor, porque muitas pessoas perguntam que vender, tu tem que vender algum produto ou serviço, mas é uma pergunta que ela muitas vezes não quer calar. Nós somos um produto, né? E como a gente consegue vender, construir, preparar esse produto de forma que esse produto possa ser expandido, de forma que esse produto pode ter valor agregado, de forma que esse produto ele pode estar na caixa, onde essa caixa não tenha surpresas ao longo dessa história toda. Então, nós somos um grande produto para ser vendido, né? E o que a gente busca em cima disso? A gente busca ampliar, a gente busca equalizar os interesses para que o produto final, que no momento somos nós mesmos, temos a oportunidade aí de usar nossa cabeça a nosso favor e de gerar o resultado e a expectativa que a gente espera, né? Muitas vezes, e eu tenho falado com o Edgar em cima disso aqui, a grande questão é como de fato poder construir para que a gente possa preparar isso. Eu pedi agora aqui o acesso aqui, eu acho que o Edgar está entrando nesse momento, o Edu eu acho que está entrando aqui comigo, está fazendo aqui a verificação, mas quanto importante. E aí, campeão? Maravilha? E aí, queridão? Tudo certo? Graças a Deus aqui, tudo certo. O som funcionando, eu fiz aí questão de questionar o pessoal se estava funcionando bem. E eu estava falando aqui, primeiramente, te agradecer essa tua entrada, te agradecer a oportunidade aí de poder dividir um pouco o show que tu deu na minha organização aí na segunda-feira, ontem. O pessoal tem questionado como muda quando a gente acaba entendendo a cabeça de pessoas a mais que tiveram sucesso no negócio, né? E o nosso tema está buscando receber efetivamente isso. Ou seja, qual o mindset do vendedor de sucesso, como ele consegue explorar, ampliar a sua visão, de que maneira ele consegue construir o futuro pensando no aqui e agora, né? Então, esse é um tema que tu domina bastante em cima disso. E eu fiz um comentário agora que nós somos o grande produto a ser vendido, né? Nós somos o produto que tem que estar empacotado certo,
que não pode haver surpresa na hora da entrega do produto final, independente o produto que a gente vende, além nós como pessoa, a nossa história tem que ser contada de maneira assertiva. Essa história precisa ser verdadeira, porque senão ela pode ser desmascarada. Então, de antemão, em cima de tudo isso, eu te agradeço aí. A gente sabe que o tempo é meio complicado aí de conseguir tirar vocês dessa correria. Te agradecer aí pelo apoio que tu tá dando aí para ampliar, para divulgar o nosso trabalho, para participar comigo. Já de antemão aí, o nosso evento de 27, 28 de julho do ano que vem, que é o Go Up, o poder de ir para cima dos resultados e de superar os problemas, de prontidão, tu fizesse aí a oportunidade comigo de participar. Foi o primeiro palestrante a garantir, a confirmar esse trabalho aqui no Barra Shopping, que vai ser em Porto Alegre. Hoje, efetivamente, os contratos assinados, e a gente espera ter de 800 a 1.000 pessoas, e a gente vai ser brindado aí com uma palestra que eu tenho certeza que não é uma palestra teórica, é uma palestra de quem faz acontecer. E isso tem uma relevância extremamente alta para quem quer seguir no mundo dos negócios, né? Então, a primeira coisa que eu te deixo aí à disposição é dar um oi para essa galera. Tem gente que me mandou há pouquinho aqui, que está em trânsito, enfim. A gente vai seguir aqui, vai ver tudo que pode trazer da tua experiência e a gente é todo ouvidos aí para poder, de certa forma, e beber dessa sabedoria e desse aprendizado aí que tu traz ao longo dessa tua história de vida, querido. Bom, primeiro, Roberto, é um prazer sempre estar aí com você nos seus projetos. É de grande valia essa contribuição, né? Tem uma frase que você já sabe, eu gosto muito, que é a teoria de quando você não sabe, nós sentamos no banco dos alunos para aprender, e quando nós já sabemos algumas coisas, nós sentamos no banco dos professores para ensinar. É uma frase de Confúcio que eu gosto muito: quando você não sabe, aprende, quando você já sabe, ensina. Então, esse é o nosso propósito, é provocar mudanças, é inspirar, é motivar as pessoas para que elas possam viver em outro patamar. Então, se é o vendedor ele pode se tornar uma pessoa de alta performance. Nos Estados Unidos, por exemplo, a profissão de vendas é uma das profissões mais desejadas, ou seja, o vendedor ele consegue fazer o que ele quiser em termos de salário, de rentabilidade, de ganho, porque, ou seja, ele é o protagonista da história, não que outras profissões não sejam. E as pessoas que têm essa habilidade de vender, de negociar ou de persuadir, essas pessoas, com toda certeza, vão chegar mais rápido ao sucesso, independente do setor. Então, uma pessoa que trabalha no campo, como administrador, como financeiro, como marqueteiro, não importa o setor que ele trabalha, ele precisa ter essas três habilidades: vender, negociar e persuadir. Essas três habilidades, que é a sua especialidade e que também é um pouco da minha. A minha empresa tem como DNA vendas. Então, esse nosso bate-papo de 1 hora aí vai ser rico, porque nós vamos compartilhar o nosso melhor no que se refere às vendas, negociações e persuasões. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ed. Muita gente me questiona se a gente pudesse colocar apenas uma frase ou uma palavra na nossa cabeça como vendedor, né? Muitas vezes rechaçado, porque a família percebe quando você vai para o lado de venda que você não deu certo em nada, você não presta para nada, você não serve de nenhuma forma, você vai vender alguma coisa, né? Então, seria um escape para a falta de capacidade, inteligência e habilidade. Então, vai virar vendedor, vai vender qualquer coisa. O que ele está fazendo? Ele está vendendo, né? Como se fosse algo desmerecido, só que ninguém se lembra que a cadeira que a gente senta, o leite que a gente bebe, o feijão que é comprado, não é isso? Tudo isso merece um profissional que, de alguma forma, promoveu esse trabalho de venda, né? E se você pudesse resumir para aquele profissional que vai, não vai, e agora ele pensa, será que é o momento, se não é? O que você diria para uma pessoa que está em cima do muro, que escuta em casa, né? E que, de certa forma, como ele escuta em casa, ele sofre essa pressão de mudar de vida, porque ele tem medo e receio de ser rechaçado quando ele entra na porta de casa como um profissional desvalorizado. O que você diria para essa pessoa com a mente de campeão?
Bom, primeiro que o grande pressuposto em qualquer área e também na área de vendas é você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você tem tesão. Se você acordar e ter que trabalhar, algo está errado. Então, independente do setor, e as vendas não é diferente. Eu acho que o cara tem que estar motivado, tem que estar inspirado, tem que estar com vontade de fazer a diferença. Esse ditado popular ou esse jargão que fala você não deu certo para nada, vira vendedor, eu acho que é o contrário. Por exemplo, o cara que é bom, ele escolhe ser vendedor e ele faz da sua essa profissão o seu divisor de águas, né? Por exemplo, na minha vida foi desse jeito. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, aos 12 anos eu era vendedor de coxinhas e hoje eu sou um vendedor, mas numa escala muito maior, assim como você é. Então, o ponto você curte fazer isso? Agora não entra. É que nem empreender, Alberto. Se a pessoa empreende por necessidade, ela logo vai sair e deixar de ser empreendedor. Ela tem que empreender por oportunidade. Do mesmo jeito, o vendedor. Se ele entrou nessa profissão por necessidade, está errado. Ele vai sair. Ele vai conseguir pagar a conta, num determinado momento ele desiste daquela profissão. Então, ele não vai ser bem sucedido nesse setor de vendas. Então, o primeiro ponto é tenha tesão, goste e vá para cima. E o bom vendedor é aquele vendedor que não desiste. A gente gosta muito de uma frase, eu uso isso nas minhas palestras, é que o bom vendedor não basta bater na porta, ele tem que bater até abrir. Esse é o diferencial do bom vendedor. É verdade. Tu acreditas que todos nós, na tua concepção, na tua experiência, de alguma maneira nascemos vendendo, né? Porque a gente, quando nasce, quando a gente está com fome, a gente chora para mamar, né? Quando está com dor na barriga, a gente chora. A gente está sempre tentando chamar atenção, porque vender é chamar também a atenção em prol de um objetivo que você tem, né? Essa é a premissa e o conceito de transmissão. Você acredita que o tempo pode preparar vendedores que não acreditam ser bons ao ponto de se tornarem um sucesso na vida? Ou você acha que isso é uma coisa muito própria, é instinto, é veia, né? Eu sempre digo assim, que o pessoal questiona, mas eu não tenho aquele ânimo. Bom, se tu não tem ânimo, tu morreu, né? Agora, se tu tem ânimo, se tu tem predisposição, se ferve o calor quando conversa com pessoas, porque às vezes a pessoa diz, eu gosto de pessoas, mas não gosto de vender. Aí eu não consigo entender. Se tu gosta de pessoas, supostamente, tu tem uma liberdade de contato. Tu acredita que pode ser transformado um vendedor médio num vendedor top? Ou tu acredita que, de certa forma, ele nasce predisposto a um sucesso acima da média? Não, então existe uma confusão, isso eu fui buscar as respostas também, a confusão de que a pessoa nasce com dom. Isso já a ciência comprovou que não. Existe, por exemplo, um estudo que fala do hemisfério direito e hemisfério esquerdo do ser humano. Então, por exemplo, quem tem hemisfério esquerdo mais desenvolvido, ele vai para uma linha mais racional, mais organizacional. Por exemplo, de repente um engenheiro, um arquiteto, um contador, ele tem o lado esquerdo mais desenvolvido, ele consegue ter essa habilidade mais lógica, mais racional. Sim. Já o cara que tem o hemisfério direito mais desenvolvido, ele trabalha muito com a emoção. Tanto é que em vendas existe uma categoria que fala que vendedor vende por emoção. E é que nem jogador de futebol, nenhuma criança, homem ou mulher, nasce e o pai fala, vai ser o Neymar da vida. Não. Perfeito. Agora, o que acontece? Ao longo da vida, a pessoa vai se desenvolvendo, vai treinando, vai pegando gosto e vai desenvolvendo. Eu acho que ele transformar no vendedor medíocre para mediano, de mediano para bem-sucedido, ou de alta performance, por osmose, eu acho que isso não acontece. Normalmente é muito treino, é muito desenvolvimento, e ao longo do tempo ele vai se moldando, se transformando. Agora, qualquer pessoa pode se transformar. Eu, por exemplo, não era vendedor, me tornei. Eu não era marqueteiro, me tornei. Eu não era empreendedor, me tornei. Então, do mesmo jeito, qualquer pessoa pode se tornar. E só pegando outro gancho que você falou, que as pessoas confundem, Alberto, vendas com negociar e persuadir. Mais uma vez, esses três estão errados. São diferentes, mas eles se comunicam. Sim. Vender
Vender só no grito não vende. Agora, negociar uma criança, quando ela chora, de repente ela não para de chorar, ou chora mais alto, ela está negociando com o jeito que ela tem, com as ferramentas que ela tem. Uma criança, quando quer brincar com um determinado brinquedo e o pai ou a mãe não deixa, ele começa a negociar. O marido ou a esposa começa a negociar. Tudo é uma negociação. Sim. Agora, a habilidade de vendas é que é a habilidade de você ir para um fechamento, você convencer, mudar de status, fazer a pessoa do não levar ao sim. E isso são habilidades que você vai tornando um vendedor ou um cara muito mais preparado. Na percepção, qual é o teu ramo imobiliário hoje, né? Agora, vamos imaginar que isso provavelmente aconteça com muita gente, né? Eu trabalho no ramo X, mas eu tenho interesse de partir para um outro ramo. Qual dica ou sugestão tu daria para alguém que ainda tem esta dúvida do novo? Porque muita gente acredita que tem potencial suficiente para vender qualquer coisa, né? Mas que às vezes tem medo de sair dessa zona. Na tua concepção de vendedor e profissional de alto desempenho e as experiências que tu teve e os estudos que tu fizeste, por que isso acontece se eu acredito que eu sou tão bom quanto na prática, no negócio que eu estou vivendo hoje, eu realmente sou diferenciado? O que faz com que a cabeça desse profissional tenha, de certa forma, uma dúvida, que querendo ou não é um verdadeiro câncer na cabeça do vendedor, é a dúvida, né? Para ele não pular para algo que pode ser extraordinariamente melhor do que ele já vive. Como tu pensa sobre isso? Tá. O primeiro ponto é que nenhuma interferência, aliás, existem inúmeras interferências externas, mas a grande luta é interna. Tem um livro que chama The Winner Game, que é o jogo interior. Ou seja, sim, tu tens falado e indicado esse livro bastante. Exatamente. Por quê? Porque a grande briga, que nem você falou, a grande briga é interna. Ele não acreditar que aquele setor, aquela linha de negócio, ou aquele nicho de negócio não está hoje produzindo. Eu até faço um debate que todo mundo está ganhando dinheiro mesmo em momento de crise. Todo mundo está ganhando dinheiro. Então, gente que vende banana está ganhando dinheiro, gente que trabalha com seguro está ganhando dinheiro, gente que trabalha com imóveis está ganhando dinheiro. Como no mesmo setor, tem gente não ganhando dinheiro. Então, ou seja, não é o setor. Claro que existem momentos que você encontra um setor, um nicho, ele está mais aquecido, né? Mais aquecido do que o outro. Isso é natural. Sim. Mas normal. Independente de estar aquecido ou não, tem pessoas ganhando dinheiro nesse setor. Então, esse é o primeiro pressuposto. Se eu tiro da minha cabeça e mudo o meu mindset, que não é o nicho, porque sabe por que isso, Alberto? Senão a pessoa fica navegando em setores diferentes o tempo todo. Sim, ela fica não dá certo em nada. É pato. Não nada, não corre, não voa. Daqui a pouco ela está vendendo seguro, depois ela vai vender imóveis, depois ela vai vender comida, porque ela acha que é aquele setor. Não, então, isso tem que tirar da cabeça. Primeiro ponto. Agora, se ela cansou daquele negócio, se ela cansou daquele emprego e quer pegar algo novo, tá tudo bem. Mas Perfeito. O primeiro ponto vai estudar, vai entender o que está acontecendo no mercado, analisa Perfeito. Todos os concorrentes, faz uma análise SWOT e aí se prepara. O grande erro é que as pessoas não se preparam, Alberto. As pessoas entram em empreender, primeiro, a pessoa abre uma padaria perguntando para a família o que acha dele abrir uma padaria. Perfeito. Ou tem algum padeiro, tem alguém na família que é um padeiro de sucesso? Se não Sim, tem, que pode colaborar para isso. Que pode colaborar. Aí vai virar vendedor, vai perguntar para o cara que não sabe vender se a profissão é uma profissão bacana. Então, Perfeito. Se você quer perguntar, quer ter um consultor, quer ter um mentor, vá buscar pessoas de sucesso. Vai pegar pessoas que tiveram resultado naquela linha. Claro, Você tem um ponto de referência, você tem uma avaliação muito mais assertiva, né? Tá. Muita gente aqui, eu acho que tá passando por aqui, o grande Márcio lá do Vendedor Águia, tá aí com a gente também. Eu estive falando com ele ontem, Edgar, e a gente conversou rapidamente e nos fizemos... fora de série. Aonde, aqui mais abaixo também, o Diego, o Emerson Alves, Daniel,
Pô, o que me chamou a atenção é a predisposição de quem é vendedor. Eu conversando com o Marcos ontem, e já a gente deve confirmar isso para a semana que vem, fazer uma live, foi um convite que ele havia me feito, e eu havia feito um dia anterior para ver uma possibilidade de a gente falar. Não é as tuas experiências sozinho, sirva talvez naquele momento, mas quanto as pessoas que passam por aqui, escutam às vezes uma palavra, às vezes a gente vai num evento e diz, o evento foi uma porcaria. Não, uma porcaria, mas uma palavra tu anotou, tu gravou no celular e tu carrega para a tua história e experiência de vida que um dia pode fazer toda a diferença na construção do teu sucesso. Então, como é importante a gente fazer esse compartilhamento, essa divisão, né? Um outro questionamento que eu acho que cabe muito isso. Ontem tu falaste para nós, e eu vi que muitas pessoas ali ficaram digerindo se a velocidade que a gente tem de mudança de ciclo na cabeça para vendedor, né? Eu sou uma pessoa que me considero completamente blindado. Eu digo que eu sou cego, surdo e mudo por negativismo e por profeta da desgraça. Ele vai falar para mim, ele vai falar 500 vezes. Vai entrar no ouvido e sair no outro. Eu não sou uma pessoa que tenho problema em me blindar. Agora, muita gente tem receio de dizer um não, de dar o seu stop e fica recebendo essas informações que produzem um efeito químico negativo, né? Por exemplo, vai acionar mais rápido o cortisol e automaticamente ele vai ter um decréscimo na sua história, na sua visão de vendedor. Tu acredita que isso pode ser mudado? Hoje eu dormi triste, não quero ser vendedor, ou estou meio chateado com a profissão, no outro dia de manhã eu quero ser o melhor vendedor do mundo. Como tu pensa sobre isso? Não, isso tem, né? Por isso que livros de inteligência emocional foi o boom de alguns anos atrás, né? As pessoas não conseguem administrar suas emoções. O que está tudo bem, o que também não está tudo bem, porque veja bem, se em determinado momento você está desmotivado, você tem que ter uma ancoragem, você tem que ter uma alavanca de você motivar rapidamente ou sair do estado de desmotivação. Perfeito. Tem assim, algumas emoções, as pessoas confundem emoções, tem emoções positivas e negativas, depende. Por exemplo, estresse. Tem muita gente que fala que estresse é negativo, depende. Em demasia tudo é negativo. Concordo. Mas se vocês assistirem o TED do Abílio Diniz, que é um dos caras mais ricos do Brasil, ele falava que o estresse contribuía para que ele conseguisse ser um cara muito de alta performance. Outra coisa, ansiedade. Ansiedade em demasia é ruim, mas um pouco de ansiedade te coloca você em movimento mais rápido. Raiva, se você utilizar para o negativo, é ruim. Se você ancorar, falar, eu vou ser um vencedor, vou ser um campeão, e ir para cima com muita energia interna, você pode levar isso para o campo positivo. Isso não sou eu que estou falando. Exato, até porque a energia da raiva é a mais poderosa que tem, né? Positivamente. Então, positivamente. Exatamente. Isso daí é uma ciência dos grandes gurus de psicologia, psicanálise, e que utilizam essas técnicas, inclusive, para treinamento. Né? Sim. Então, o que acontece agora, você tem que ter esse controle. Por exemplo, eu quando comecei a subir no palco, eu tinha uma certa ansiedade, um pouco de estresse e um pouco de preocupação de falar em público. Essas emoções saíram de mim? Não, eu aprendi a administrar. Sim. Então, tudo aprende a administrar. Eu só para não esquecer aqui, Alberto, a Vanessa, ela perguntou lá em cima o que nós achamos das vendas online. Bom, eu vou passar aqui a minha opinião aqui, Vanessa. O online é um meio. Nos meus negócios, na minha empresa, eu acredito que nós temos que utilizar um conjunto de fatores. O sucesso, ele é atribuído, pelo menos na minha empresa, baseado no conjunto de fatores e ações. Então, eu utilizo o meio digital, mas utilizo o offline também. Eu utilizo a internet como um canal de vendas, mas eu utilizo o PAP também como um canal de vendas. Sim. Então, essa é a minha opinião. Se você pegar, por exemplo, a Amazon está entrando no universo físico. Ninguém acreditaria que a Amazon um dia ia entrar no universo físico. Do mesmo jeito, ninguém acreditaria que uma Natura
e a ter um ponto físico. Hoje Perfeito. Você entra dentro de shoppings, nós somos amigos do Fernando Seabra aqui, você entra dentro de shoppings, você vê alguns quiosques da Natura. Eu vi em São Paulo também, não tinha visto ainda. Me chamou bastante atenção. Exatamente. O que está acontecendo? Baseado em toda essa mudança, essa velocidade da mudança, nós precisamos pensar também em formas diferentes, canais diferentes para vender o mesmo produto. Então, o meio digital é fantástico, mas se você utilizar outras alternativas em conjunto, concomitante a isso, eu acredito que o resultado seria melhor. Até em virtude de usar, se nós pegarmos as pontas da estrela, são 5 pontas, né? Eu sempre falo que se existe 5 pontas para ser explorada, existe 5 alternativas no momento para você aproveitar, né? Então, exatamente como o meu produto, né? O produto final lá, eu trabalho efetivamente com um produto que, se eu falar que eu vendo seguro de vida, a pessoa não entende o que é isso, mas se eu falar que a formatação, eu tenho como ter um gancho, uma captação via interesse web e praticar a experiência prática no PAP, no contato direto, é uma explosão de resultado, né? Então, saber dosar isso, até porque tem muito guru que diz que a solução é largar tudo e vender só pela internet. A gente sabe que não é verdade, né, Wed? A gente cansa de ver isso, que tem pessoas que largam tudo e acabam perdendo tudo, achando que alguém vai clicar, lá tem a fórmula mágica de ganhar dinheiro agora. Agora eu vou parar de sofrer. Vou contratar um guru e vou lá clicar e um clipe é 1 milhão. Não funciona desse jeito, né? E é verdade, a gente tem participado e tem visto isso. Colabora para desenvolvimento, mas não para a solução final, né? Aqui o Matheus, Matheus, vocês são ótimos. Obrigado, querido, tá? Obrigado por ter doado o teu tempo aí para participar com a gente. Se vocês quiserem também fazer alguma pergunta aqui, a gente vai tentar juntar essas ideias aqui e pedir para o Edgar também responder conosco, tá? Eu anotei uma coisa aqui que há muito tempo eu venho esbarrando e venho questionando muita gente de vários mercados. E quando eu toco nesse assunto para as pessoas, há uma dúvida tremenda de como é mais fácil eu crescer se eu não tenho experiência em formar gente. Porque tu acredita que se eu for um excepcional vendedor, eu consigo multiplicar automaticamente uma equipe de desempenho apenas pela experiência, ou eu tenho que dosar a experiência prática, ok? E acelerar mais a gestão. Na minha concepção, ninguém consegue explicar do jeito que eu consegui enxergar isso, ok? Então, se gerente fosse bom, geria gente, não geria só processo. Porque é muito fácil tu fazer a gestão de processo, né? É dado a uma esteira, tu analisa a métrica e tu vai trabalhar em cima da métrica. Só que não é o dado que é o problema é o comportamento. Então, na tua visão, como líder de equipe, como pessoa que liderou uma série de pessoas em mercados diferentes, eu tive a oportunidade de liderar 700 pessoas direto comigo. E eu sei que a vaidade mata um ciclo de negócio, né? Tanto aquele demais como aquele que está muito abaixo das médias. Como tu vê para lidar com isso para um vendedor, por exemplo, que está subindo agora, está mudando de patamar e está tendo a chance de liderar uma equipe, seja no seu negócio, que é um novo negócio para ele, ou seja na empresa como intraempreendedor. Como tu vê isso e que dica tu daria para ele? Bom, primeiro tem 2 lados da moeda, na minha visão é o seguinte, eu acho que qualquer pessoa pode se tornar o que ela quiser. Então, ela pode se tornar um bom vendedor, como um bom líder, como um bom gestor, como um bom coordenador, não importa o setor. Ela consegue desenvolver essa capacidade. Ela precisa ter uma visão de 360, ela precisa ter um comportamento diferente, ela precisa ter uma inteligência emocional diferente, ela precisa ter um campo de conhecimento diferente, mesmo porque ela sai do contexto de liderar apenas ela, como pessoa, como processo, e ela vai começar também a liderar outras pessoas. Então, primeiro ponto, qualquer pessoa consegue ser um bom líder se ela quiser. Tem pessoas que, eu falo isso porque eu já vi transformações, Alberto, de pessoas que você fala, isso aqui não serve para isso. E ela pegar e se desenvolver agora. Sim. Precisa querer, precisa ter assumir o compromisso. Exatamente. O segundo ponto, também é importante entender que nós não somos bons em tudo que nós fazemos. Essa lógica que o cara, ele é um perfeito em tudo. Eu, por exemplo,
Eu, na parte financeira, não é uma habilidade que eu tenho, então eu deixo para pessoas que têm essa habilidade melhor do que a minha. Eu poderia desenvolver, eu poderia ser melhor do que eu sou, mas eu não poderia ser um cara que nem, por exemplo, o meu sócio, que é um grande player do lado financeiro. O cara estudou anos e anos para desenvolver essa habilidade, essa característica. Agora, se ele se dispõe a ser um bom líder ou querer liderar, ele de fato ele tem que ter atributos, ele tem que ter comportamentos, ele tem que ter um mindset diferente e competências adequadas para isso. Porque lidar com outras pessoas, você sabe disso, você citou algumas coisas como vaidade, como ciúme, como conflitos, como temperamento. Você pega, por exemplo, uma pessoa estressada, uma mulher naquela fase de DPM. Então, assim, é muito delicada essa situação. Agora, depende do que ele quer. Eu acredito que os grandes empresários, eles são bons líderes também. Então, se você pegar... ou esquece, ele não precisa nem ser empresário, ele quer fazer carreira numa empresa. Ele, em algum momento, ele vai ter que ser um bom líder, ele vai ter que gerir pessoas e vai ter que gerir processos. Né? Então... A Vanessa aqui fez uma colocação interessante. Cara, em relação às pessoas que abriu loja, né, só que acabou fechando por conta da cidade, que era muito pouco desenvolvida. E hoje a pessoa pensa em ficar nas vendas online. Tu acredita que essa é a grande vantagem? Que isso é a solução para ela? Mais uma vez eu falo que você consegue ser bem sucedido em qualquer área, em qualquer cidade. Né? Veja bem, claro, você tem uma loja física numa cidade pequena. Eu morei numa cidade de 13 mil habitantes. Eu empreendi lá tive 5 negócios na minha cidade de 13 mil habitantes. Eu percebi que a cidade não ia me deixar um cara multimilionário. Então, eu optei por sair da cidade. Agora, isso faz sentido. Agora, se você vai vender online, não importa se você está numa fazenda, numa chácara ou num sítio. Perfeito. Porque aí você não tem limitação geográfica. Agora, se você só quer empreender no universo digital, então vai lá e empreende e ganha experiência e vai se aperfeiçoando nesse setor. Agora, não dá para falar qual que é melhor. Depende o que você está vendendo, depende qual que é a habilidade que você tem nisso, se você analisou uma concorrência ou não, vai se desenvolver. Esse é o primeiro ponto. Quando tu vai fazer uma escolha por um vendedor para trabalhar na tua equipe, né? Se tu tivesse que fazer uma escolha baseada em algum ponto fundamental, apenas um, pode despachar uma pessoa que pode ser boa nos outros lugares, porque eu também tenho visto que às vezes o pessoal comenta, ele é ruim. Não, mas só um pouquinho. Ele pode... uma coisa é a pessoa ser ruim, outra coisa é a ação dela não ser importante ou factível para o sucesso naquele negócio. Então, quando você choca a pessoa, você conflita com a história, né? Então, muitas vezes, ela é ótima para outro mercado, não para aquele produto, talvez por história, por essência, por experiência passada, enfim. Se você pudesse resumir e dizer assim, olha, quando acontece isso, eu compro a ideia e depois eu resolvo o problema se não for bem assim. O que tu define se tu tiver um ponto-chave para contratar uma pessoa para trabalhar na tua organização como vendedor? Eu vou analisar o comportamento e o mindset dela. São duas coisas que eu analiso na minha empresa. Eu comecei a ter outro tipo de atitude. Hoje você tem que contratar demoradamente e demitir rapidamente. Rapidamente. Se o comportamento não funcionar, você já tem que descartar e ir para outro. Acabou. Descartar no bom sentido, não descartar. Sim. Não depreciar, né? Exatamente. O ponto o que acontece hoje? As pessoas antigamente, Alberto, contratavam pelo currículo, estudou numa grande universidade, fala 2, 3 idiomas, e aí sentava na mesa e não tinha atitude, não tinha iniciativa, não tinha... Mas era contratado pelo currículo. E não tinha nada. Então, assim, depende também a função, né? Se você está contratando um analista de sistema, ele vai servir para essa função. Mas o vendedor não. O vendedor é outra coisa. Vendedor que fica sentado, meu amigo, vendedor que fica com a bunda na cadeira, para mim, não sei, algo está errado. Então, o vendedor tem que, de fato, ser um cara que ele está em movimento o tempo todo. Ele vai estar fazendo reuniões, ele está fazendo PAP, ele está montando PDV, ele está fazendo parceria, ele está abrindo
múltiplos canais. E é desse jeito que na minha empresa nós fazemos. Nós quando vamos lançar um empreendimento, nós não fazemos só panfleto ou mídia, nós batemos na porta, nós fazemos, por exemplo, agora eu estou lançando um empreendimento em Anápolis, que nós começamos a visitar as maiores empresas, com 3.000 funcionários, 2.000 funcionários, montar café de relacionamento dentro da empresa, Perfeito. E aí a gente ficar 3 turnos dentro da empresa, ficar 24 horas numa indústria, e ali, nos intervalos, que é os almoço e os coffee breaks, nós vamos apresentar o nosso empreendimento. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta aí, fiquem bem à vontade, tá? Eu acho que esse bate-papo aí é para tentar extrair a sabedoria e a experiência aí que o Edgar, que o Eda tem aí ao longo da sua trajetória, tá? Eu acredito muito, Edgar, e eu acho que é um posicionamento e uma experiência que eu tive. E eu gostaria que tu desse a tua opinião. Na minha concepção, existe apenas 2 perfis de vendedor. 2. Não existe mais que 2, ok? Na minha opinião, e eu exponho isso, e não tenho problema nem medo disso, em virtude de, eu acho que as opiniões são importantes nesse momento. Primeiro, o que abre estrada. Aquela draga enlouquecida, e eu me considero uma delas, ok? Que vê um negócio lá no fim da estrada, não importa se vai passar o caminhão no teu pé no momento, se tu vai ter que subir por cima da árvore, andar embaixo, pegar uma escavadeira, tu dá um jeito de chegar no objetivo final. E tu tem os de relacionamentos, que são os pavimentadores. É aqueles que trabalham muito para fazer o pós, né? Aqueles que vivem com relacionamento com produtos a médio e longo prazo de consumo, muitos utilizados em serviços técnicos, em produtos técnicos, que não necessita daquele choque, daquele impacto de emoção, de expressão, de experiência, aquela ideia do quem eu sou, o que eu faço, o que ele ganha com isso, de uma forma um pouco diferente. Isso é uma crença que eu tenho, em virtude de experiências que eu tive, seja no seguro de vida, no porta a porta, que depois de 8.000 visitas me deu uma experiência absurda, seja vendendo o baú da felicidade, seja vendendo enciclopédia, vendendo Bíblia, que eu tive essa chance de vender, e é uma coisa louca, mas eu não encontrei outro perfil de vendedor. Ou o abre estrada, que é aquele maluco com uma draga na mão, ou é o pavimentador. Dificilmente eu consegui encontrar os 2 que fizeram as 2 coisas perfeitas. Alguém abre mercado e o outro pavimenta o mercado aberto. Como tu entende isso e qual a tua opinião quanto a isso? Então, eu acho que depende muito do mercado, Alberto. Por exemplo, na minha empresa eu divido em 3 categorias. Eu acho que o que Perfeito. Você está falando, faz todo sentido. É difícil você ter o cara que prospecte bem, que feche bem e que mantenha o seu cliente. Tanto é que em vendas Perfeito. Existe uma teoria que é muito mais caro você prospectar um cliente do zero do que você manter. Só que a grande deficiência das empresas, da maioria, é você manter um cliente existente. Exatamente. Porque o vendedor ele só se preocupa em abrir e não se preocupa em manter. Então, realmente é difícil você encontrar um profissional que ele tenha essa habilidade do começo ao fim, né? Eu tenho um amigo que é considerado um dos maiores vendedores do Brasil, que é o Luiz Paulo Lupo, o vendedor Pitbull, e ele falava o seguinte, que não existe pós-venda. Existe pré-venda da próxima venda. Por que isso é interessante? Porque se você tem como objetivo vender novamente, não é pós-venda, porque não acaba ali. Você está começando um novo ciclo, que é o ciclo do relacionamento, para que você continue vendendo. E as pessoas não têm essa habilidade de manter um relacionamento com o cliente para que isso gere um residual, que gere uma recorrência para que sempre tenha um cliente. Esse é o primeiro ponto. Na minha empresa, eu divido de forma diferente. Eu divido entre o vendedor ruim, o vendedor mediano e o vendedor top. Por quê? Perfeito. Porque o vendedor top é aquela teoria de Pareto, é 20% que vai gerar os 80% do resultado. Os outros 80%, eu tenho os medianos, e os medianos têm que ter na empresa.
Tem que ter na empresa. Se você pegar, por exemplo, eu faço a conta simples, eu pego o corretor, coloco 200 corretores em um lançamento e vai ter aquele corretor que vai vender uma unidade. Só que se eu tenho 100 vendendo uma unidade... São 100 unidades. São 100 vendas de unidade. Então, o mediano eu preciso ter. Agora, eu não quero ter dentro da minha empresa o cara ruim. Esse cara tem que descartar. Se você pegar os grandes livros, por exemplo, da Ambev, se você pegar o Jack Welch, que escreveu um livro do Paixão por Vencer, que é um dos mago, maiores CEOs do planeta, ele falava dessa teoria de uma outra forma. Ele fala do 10, 20, 70. 10, todo ano, ele pegava os 10 piores da empresa dele e trocava. Não significava que o cara era ruim, significava que ele foi pior que alguma outra pessoa que estava na empresa. Então, todo ano, ele fazia um ciclo, uma reciclagem, pegava 10% das pessoas que não performavam bem e substituía por outros, ia fazendo esse ciclo. E até mesmo gerava uma competitividade interna, gerava essa questão do cara estar sempre em movimento para que ele não perdesse ali o momento. Sim, a linha do processo, o momento. Não, a linha do processo, o lugar dele na empresa. Só para não esquecer aqui, Alberto, o Edson, conheço o Edson, até sempre está nos acompanhando aí, ele fez uma pergunta. Estou lendo Quem Pense Enriquece. Ah, eu vi aqui. Edson cada Souza. Dia eu percebo que criar tudo que desejamos, aí existe algumas técnicas para você colocar isso no plano físico, mas o trabalho é que nos cabe diariamente. Enfim, Pense e Enriqueça é um grande best-seller do Napoleão Hill, o que ele fez? Ele pesquisou durante 20 anos, ou mais de 20 anos, mais de 500 pessoas que eram os maiores players do mercado, né? Nós vamos pegar Henry Ford, Andrew Carnegie, JP Morgan, Rockefeller, entre os grandes magnatas aí da época, né? E ele identificou que essas pessoas tinham características em comuns, comportamentos, habilidades, mentalidade, e ele criou esse livro. O que eu acredito, Edson? Primeiro ponto, modelo, segue modelo. Napoleão Hill falou de modelo, grandes outros players seguiram esse modelo. Então, se você quer ser um vendedor de sucesso, na sua área, quem é o melhor vendedor? Quem é a melhor empresa? Vai lá e faz hackeamento, não é plágio. Isso é benchmark, você tem que estudar. O segundo ponto, que eu acho que as pessoas não deveriam ter sonhos. Quando fala, até você colocou aqui embaixo, propósito, as pessoas confundem muito. Propósito, para mim, é objetivo e meta. Sonho, para mim, é objetivo e meta. Porque eu deixo de sonhar do campo de pensamento apenas e levo para o campo de realização. Meta é meta, objetivo é objetivo. Então, eu tenho que alcançar. Quando você coloca isso na sua mentalidade de forma diferente, meta tem prazo definido. Meta tem que ser específico. Inclusive, tem um acróstico que fala de meta, que chama SMART. Toda meta tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, tem que ser relevante e tem que ser temporal. E, por sinal, simples e prática de ser colocada ela em pauta e executar, né? Eu acho que é um dos efeitos mais práticos, a SMART, né? Com toda certeza. Enfim, tem outras maneiras de você estabelecer sua meta, mas esse é o ponto. E as pessoas, ela têm a deficiência, porque fica querendo muito, fica querendo e não vão para o campo de mudança. Não executa. Elas só sonham, só desejam e não realizam. O Denis aqui está fazendo uma questão, mas nesse caso, eu acho que nós acabamos de falar aqui quanto à questão aí do vendedor, bom, médio, enfim, né? Não é uma questão de uma visão limitada de ciclo de vida e potencial cliente nessa construção, alinhado para uma meta mal estruturada. Bom, eu vou dar minha opinião quanto a isso, tá? Com o tempo, algumas coisas sobressaíram para mim. Primeiro, eu tenho dentro da nossa organização, existe uma formação, uma estruturação de treinamento que ela se baseou em 15 mil pessoas que nós passamos treinando. Eu passei efetivamente mais de 15 mil pessoas fazendo isso. O que eu descobri ao longo vendendo um produto que supostamente para muitos é o mais complexo, que tu fala da morte, da desgraça, para nós é o mais simples, e nos mostrou que existe o perfil de cliente comprador, que automaticamente ele não é o perfil ideal, e nessa escala de comprar e ter esta meta em comprar
com prazo estabelecido, 3, 4, 5, 10 produtos, ou comprar efetivamente um produto e ficar no ciclo de vida, nós entendemos como perfil de cliente comprador que ele é um trocador de produtos. Quando eu vendo para um comprador, ele apenas tem o momento, tem o sentido e tem o dinheiro. Ele não é ideal com base na minha estratégia e na minha metodologia. Então, por exemplo, lá no Grupo Life Brasil, a empresa que eu opero, uma das coisas a gente perde em média por ano 1,96% de todos os clientes, ou seja, 98% fica na empresa. Tá, mas como isso acontece? Porque a gente direciona o perfil de cliente ideal com base, numa estratégia alinhada de meta e conexão com o vendedor. Então, se eu tenho um vendedor ideal com o cliente ideal, eu tenho uma conexão e converge os interesses no longo prazo. Se eu tenho um vendedor top e um perfil apenas de cliente comprador de momento, eu tenho um ciclo de vida pequeno. E muitas vezes isso acontece conosco. Então, Denis, a experiência nos mostra que o time, o tempo de curva, nada mais são que a direção, que o perfil de profissional de vendas alinhado ao perfil de cliente comprador. Se ele é comprador, ele tem uma saída mais rápida. Se ele é perfil ideal, ele permanece numa escala de longo prazo, tá bom? E quanto à questão tua aí da meta, e aí eu vou deixar o Edgar aí para fazer a colocação dele também, quanto à questão da meta, se 70% da tua equipe bater a meta base, ok? 20% explodir acima de 20% a 30% da meta, tu vai ter 10% que vão cair fora do ciclo. Isso é experiência, isso é prática, isso é uma meta alinhada, estruturada, mas você precisa ter profissionais que não deem certo para conseguir alinhar os campos, porque às vezes o comportamento não é bom no processo posterior, ele é maravilhoso agora, mas não se entrega o que está se programado, tá? Então, essa é a minha opinião, eu acho que aí o Eda pode fazer o comentário dele aí em cima dessa tua colocação de alinhamento e meta também. Tá ouvindo aí, Eda? Eu só vou falar de meta porque é o seguinte, o que acontece, Denis? Existe as grandes lideranças que ela tem um mindset muito bem expandido e ela define meta, só que ela estabelece no meio do processo da definição de meta estratégias para que essa meta não seja, por exemplo, apenas uma meta, né? Ela tem o compromisso da realização. Vou te dar um exemplo. Se você não leu A Arte da Guerra, leia A Arte da Guerra. Maravilhoso. Que você vai entender o que eu estou falando de estratégia. Então, por exemplo, quando Sun Tzu ele levava os seus soldados para lutar, ele tinha como estratégia levar à beira da praia, ele deixava todos os seus soldados descerem do barco e depois ele retirava todos os barcos. Qual que era o mindset do Sun Tzu? Era simples. Ou você, soldado, luta para vencer, ou você está morto, porque ele não tinha como voltar. Isso é você definir uma meta com o compromisso das pessoas. Por exemplo, na minha empresa, nós mudamos a maneira de remunerar. Nós remuneramos por meritocracia. Isso não é só a minha empresa. Se você pegar a Ambev no livro Sou Grande, você vai perceber que a Ambev também faz isso. Então, ou seja, meu amigo, aqui dentro você não vai ganhar mais salário de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil reais. Você pode ganhar 1 milhão por ano. Você deseja ganhar 1 milhão por ano? Ok, nada. Quanto mais você vender, mais você ganha. Quanto menos você vender, menos você ganha. E nem toda empresa vai estabelecer dessa forma, e eu não estou falando que é a única maneira correta de se estabelecer isso. Mas tem que pensar de maneira criativa como você gera o engajamento do seu vendedor, da sua equipe, para que, de fato, ele esteja comprometido e não apenas envolvido com o processo, porque você estabeleceu isso, porque a empresa estabeleceu isso. Perfeito. Então, isso é uma meta mal desenhada. Não é o desenho dela, é a estratégia por trás dela que está muito mal desenhada. Até porque uma execução com uma estratégia mediana, a probabilidade é da execução ter um resultado maior se a meta, de certa forma, com a estratégia for estruturada, né? Eu acho que isso é importante aí de a gente avaliar
todo dia. Tem um tema que eu acho que pode ser para um outro momento, e eu quero deixar aí na cabeça do pessoal que está aí nesse momento nos escutando, que é o seguinte: será que as metas que são impostas no seu negócio, na sua atividade, ou você recebe, acata e qualifica ela como suas apenas para entregar um resultado em trocas de hora de trabalho? Isso é uma coisa que acontece muito, e eu vejo muita gente boa deixar de ganhar dinheiro por isso, né? Se existe um processo estabelecido, a meta não pode ser de terceiro, a meta tem que ser sua. A meta de terceiro está com base no mínimo viável para manter o negócio, ou o MVP, né? O mínimo produto viável. Mas qual a sua meta de aceitação? Quanto você tem uma continha de vendedor que é importantíssimo. Se você ficar em casa dormindo, ok? Você dorme até às 5 da manhã, você vai dormir até meio-dia. Quanto dinheiro você ganhou por hora dormindo em prol do trabalho que você já fez? Ou seja, se você medir isso, né, você vai perceber que ou está faltando atividade para você colher posteriormente, ou você está ganhando muito, e este muito de momento pode ser pouco amanhã, porque existe uma premissa que se você parar de pedalar, qualquer negócio você acaba caindo, né? O segredo da bicicleta é o equilíbrio. Então, até então, você precisa ter a aceleração máxima para você manter uma meta, mas essa meta não pode ser terceiro. Essa meta tem que ser sua, tem que ser com base no que você busca da sua vida e que você quer ganhar. Se você quer ganhar muito dinheiro, você vai ter uma meta ousada, vai ter um desgaste, porque ninguém ganha dinheiro no mole, ok? Ninguém ganha dinheiro sem esforço, né? Sem suar, ninguém ganha dinheiro sem bater perna, ninguém ganha dinheiro sem trabalhar 12, 15 horas por dia, né? Muita gente diz isso é loucura. Isso não é loucura. Eu me lembro que eu cheguei a trabalhar 18 horas por dia. E se não fosse isso, talvez não estaria aqui. A questão é, a sua meta é tão grande e ousada para que você se desgaste, negocie com a sua família, porque a sua família tem que estar acordada dessa negociação. Não adianta você dizer, eu vou fazer, chega em casa, você toma uma porrada, né? Então, negocie isso para que a sua meta seja expandida e o seu sucesso também seja. É uma opinião e eu acho que isso fecha esse ciclo aí. Tá bom, Denis? Ueda, a gente tem aqui mais 8 minutos, 10 minutos, e eu vou ver se mais alguém aí tem alguma colocação para fazer para você. Mas tem uma coisa que eu acho que vale de importância desse mindset de vendedor de alto desempenho, né? O que, na tua visão, é um vendedor de alto desempenho? O que é um vendedor de alto desempenho? Às vezes as pessoas dão uma viajada nisso, né? O que é o alto desempenho para o profissional, para o case, para o palestrante, para o escritor, né, que explodiu aí, ontem a gente falou sobre isso, seu 6ª semana aí na lista dos mais vendidos na Veja e na Publish News. E o que é um profissional de venda de alto desempenho? Como é que você resume isso? Bom, eu acredito no alto desempenho não por ocasião, não por osmose, não pontualmente. Porque se você pegar, de repente, um vendedor que, naquele mês ele foi o cara que bateu a meta e ele foi o primeiro, só que nos outros 11 meses do ano ele não consegue performar. Então, o cara de alta performance, ele está o tempo todo batendo recordes, né? Seja o dele ou de outras pessoas. É que nem o Guinness Book. O Guinness Book surgiu para quebrar recorde, e recordes, ou você quebra o seu próprio recorde, ou alguém vai quebrar o seu próprio recorde. Então, um profissional de alta performance, um profissional de alto desempenho, é aquele cara que está o tempo todo em desenvolvimento, e não é desenvolvimento apenas estudando. As pessoas também confundem, eu estou em desenvolvimento, só está estudando, mas não está gerando resultado. Então não está desenvolvendo, está adquirindo... Está secando o gelo, é o típico secar gelo, né, Edu? Está adquirindo informações. Então desenvolvimento é você evoluir. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional está no campo de evolução, crescimento, expansão, escalabilidade, ganhar dinheiro, fazer carreira, fazer sucesso, se tornar um empreendedor. Então, o tempo todo está nesse movimento. Agora, como que a pessoa faz isso? Tem que ser inquieto. Tem que ter um comportamento, que eu falo muito nas minhas palestras, Alberto, é inconformismo. Não aceitar aquele resultado que tem. Bom não é bom onde o ótimo é esperado. Quando você chegar na realização do ótimo, busque o extraordinário. Quando você chegar no extraordinário, não sei o que vai inventar, mas busque ser o cara fora da curva.
Então, é esse movimento o tempo todo. Você vê, o pouco que eu te conheço, você está em movimento o tempo todo, você é inquieto, você vai lá, movimento. E outra coisa, o que eu percebi de você é que você não fica com mimimi, não fica com historinha. Agora, você vai chegar pro cara, o cara fala assim, pô, eu não tenho R$300 para fazer um curso. Se vira, meu amigo, vai arrumar o dinheiro. Dá um jeito, vende, penhora sapato, pô, qualquer coisa. Pô, é final de semana, tem que descansar. Quem que falou que final de semana tem que descansar, meu amigo? Dia de descanso pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quarta, como sábado e domingo pode ser dia de trabalho. Agora, Perfeito. Volto a falar, Alberto, as pessoas confundindo, as pessoas apenas sonham com sucesso. As pessoas apenas têm sonho. As pessoas não têm objetivo e não têm metas. As pessoas não querem trabalhar duro. Eu gosto de falar, quem quer fazer alguma coisa, Alberto, encontra o caminho do bem, o caminho da vontade. Então, se quem quer fazer alguma coisa, encontra o bem, encontra o caminho. Quem não quer fazer nada, quem não quer fazer, fica arrumando desculpa, fica contando historinhas, ficam fazendo mimimi, né? E tem uma coisa interessante, eu comento, e a gente trabalha muito em cima da nossa pressão própria de resultado, né? A gente tem se encontrado e a gente está num projeto belíssimo, novo junto, e a gente está tentando fazer com que mais pessoas participem disso. Enquanto o teu coração bater, né, a tua chance de evolução, ela é a cada segundo, né? Se tu trabalha quinta, sexta, por que não trabalhar sábado? Se tu não tem que tomar banho sábado, tu não tem que comer sábado, tu não tem que escovar os dentes sábado, por que porra, eu não posso trabalhar sábado e ganhar dinheiro sábado, cacete? Entendeu? Essa é uma coisa que é difícil de compreender. Ah, mas é feriado. Quem disse que é feriado? Então é feriado, tu não vai mais tomar banho, tu não vai comer, tu não vai, né, namorar, tu não vai... Porque é sábado. Pô, não tem fundamento. E realmente é isso que tu colocas. A energia que é colocada no negócio, ela precisa, de certa forma, estar conectada com o resultado de cada um, né? Olá, a Carla aí está entrando agora aí, né? Boa noite, Carla. Então, é muito importante essa pegada de não existir hora para as coisas. A hora é você que faz, né? E eu vi muito bem uma colocação aí que tu usa de um trecho de uma música, assim, eu não me engano, do Geraldo Vendré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não é isso? Tu comenta muito sobre isso, né? Então, realmente... É muito importante essas colocações e eu acho que ontem, conversando com o pessoal da equipe, eles fizeram um questionamento. Mas, Alberto, tu também busca mentores para áreas que tu não conhece? Mas é óbvio, né? Mas é óbvio, a partir do momento que eu deixar a minha vaidade impactar a minha possibilidade de crescimento, eu passo a ser médio. E até onde que eu me conheço e já vi, ser médio é ser mediano, é ser medíocre. E ser medíocre é não ser ninguém. Então, você tem a opção de escolha, que é ou superar as médias, a sua própria média, ou você vai ganhar como os médios. E os médios não enriquecem, os médios não fazem fortuna, os médios não conseguem ter uma vida que gostariam, os médios não conseguem se estabelecer num patamar onde os grandes estão, onde as pessoas pensam com sucesso. Faz sentido para ti isso? Com toda certeza, nós estamos finalizando, eu não sei, acho que a live ela termina em 1 hora automaticamente. Agora, exatamente, em mais uns 5 minutinhos a gente está fechando esse bote aí. Então faz todo sentido, assim, a maneira mais inteligente, pelo menos eu percebi isso com muito tempo, muitos anos atrás, Alberto, a maneira mais inteligente é você buscar conhecimento, referência de quem fez. Perfeito. Quem realizou. Então, mentores, hoje a palavra mentoria, mentor está muito na moda, mas esse é o melhor caminho. Por quê? O mentor nada mais é que alguém que tem uma experiência validada, e aí você tem que certificar se essa pessoa tem uma experiência validada, o que ela fez, ela teve resultado, quais foram os resultados, e aí você busca. Por quê? Porque é um aprendizado muito mais assertivo. Você vai minimizar os erros, porque ele vai falar, esse não é o caminho, você vai errar aqui, e ele vai te apontar qual que é o melhor caminho. E qual que é esse melhor caminho, você vai atuar de maneira mais assertiva, né? Então, assim como você, Alberto, eu tenho os meus mentores, o tempo todo eu estou encontrando alguém que eu defino como mentor, e eu quero aprender com essa pessoa, porque uma curva de aprendizado, ou seja, eu vou acelerar esse meu processo. Edgar, a gente tem 40... Eu vou diminuir essa minha jornada
para que Sim. eu tenha uma... A gente tem 30 segundos aqui que está aparecendo na minha tela, não sei se na tua também, para fechar o ciclo. Então vamos despedir, pessoal. Pessoal, segue o obrigado, Alberto tá? aí. Segue aí, Edgar, Segue qual é o teu Insta? @ Edgar Ueda Oficial. E Alberto... Tá? Alberto Vendas Oficial. Segue a gente aí. Obrigado, pessoal. Sucesso. Beijo no coração de vocês. Espero a gente poder ter colaborado com isso. E Edgar, de coração, irmão, conta comigo, o que eu puder aí dividir e compartilhar ainda mais. Obrigadão aí por tudo.